Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Neste vídeo nós vamos ver como criar a lógica aí, da tela de cadastro para que o usuário ele consiga se cadastrar criando a sua conta e a gente vai salvar no banco de dados essas informações do usuário também. Agora você pode fazer parte aí do Seja Membro do canal e se tornar um membro que tem acesso a benefícios exclusivos. Basta clicar no Seja Membro. E aí você vai ter acesso aí ao grupo de WhatsApp aqui do canal, onde você vai poder ter acesso a novos vídeos antecipadamente. Antes mesmo de eu postar aqui no YouTube, você já vai saber qual que é o vídeo que eu vou publicar. E não só isso, mas você também vai ter o seu nome citado aí em cada final de vídeo que eu publicar aqui no YouTube, como forma de agradecimento. E também vai ter prioridade de resposta nos comentários em cada vídeo, para mim solucionar suas dúvidas com mais rapidez e agilidade. E não só isso, mas um último benefício aí bem top, você vai ter aí acesso a selos, de fidelidade, que indica que você é um membro do canal, sempre quando você publicar no chat, quando eu estiver ao vivo aqui no YouTube. Então gostou? Basta clicar no botão Seja Membro e assinar mensalmente por apenas R$ 7,99. Então se você está gostando dessa série de vídeos por aqui, eu já te recomendo que você deixe seu like para fortalecer esse vídeo. Deixou o like? Então vamos para o vídeo. Eu vou utilizar o Airtable como base de dados, tá? Que é o que eu mais domino. Então vamos aqui no Codular, vamos descer aqui e vamos aqui em Storage. Vamos adicionar o spreadsheet para a gente conectar o Airtable no aplicativo. Beleza, agora a gente vai renomear esse componente do Airtable para DB cadastro. Beleza, renomeamos. A gente vai vir aqui no Airtable, vamos criar uma base de dados. Então a gente vai vir aqui embaixo, clicar em criar base. A gente vai criar essa base e aqui a gente vai dar o nome da nossa base, Então eu vou dar 2 cliques aqui e vou renomear para Movie App YouTube, tá? Então eu vou mudar a cor dessa base para azul. Basicamente eu renomeei a base, tá? Eu vou clicar aqui na nossa tabela 1 e vou renomear para cadastro. Pronto. E aqui a gente vai precisar da coluna de nome, e-mail e senha. Então vamos clicar aqui nessa última coluna. Vamos vir aqui em Delete Field, tá? Deletamos essa coluna. Vamos renomear essas 3 colunas. Eu vou renomear a primeira para nome. Vou renomear essa segunda para e-mail. Então vou mudar o tipo de dado que ela vai receber, que é para o Signline Text. Eu mantenho todos em Signline, tá? E aqui eu vou clicar aqui na terceira coluna e vou editar o nome para receber a senha. Então eu vou mudar o tipo de dado, que vai ser o Signline Text. Pronto. Vou apagar essas linhas vazias, se não dá erro. Pronto, a gente tem as 3 colunas que a gente precisa, tem o nome da tabela. Agora a gente precisa preencher a informação da API, da base e do nome da tabela. O nome da tabela é cadastro, que é aqui que a gente viu, tá vendo aqui, ó? Então, é cadastro. Então, a gente vai pegar agora a API. Então, a gente vai vir aqui em Help, vamos descer e vamos em API Documentation. Aqui a gente vai ter acesso ao ID da nossa base primeiro. Então, a gente vai selecionar aqui o ID da nossa base. Tá esse em verde aqui. Vou clicar em copiar, vou vir aqui no Codular e o ID da base vou colar aqui, aperto Enter. Agora vamos atrás da nossa API, Então vamos lá, voltar no Airtable e vamos vir aqui nessa logozinha do meu perfil. Vou vir aqui em Account e aqui eu vou ter acesso, à minha API. Então a gente tem que clicar aqui em Go to Developer Hub, tem que aguardar. E aqui é a minha API, tá? Eu não vou mostrar, basta você dar 2 cliques e dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, você copia a API. Então copiei aqui a minha API, agora eu vou colar aqui, tá? Então basicamente a gente já conectou o Airtable aqui. Agora a gente vai para a lógica dos blocos, tá? Então se você já é novo por aqui, ainda não se inscreveu no canal e quer fazer parte dessa comunidade, se inscreve aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu compartilhar por aqui, beleza? Então vamos agora para a tela de lógica. Vamos em blocos, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, ó, um vertical cadastro, vamos vir aqui em quando a pessoa clicar no botão de cadastrar. Por isso que é importante renomear os componentes, porque aqui a gente não fica perdido nos blocos. Então vou pegar o primeiro evento, que é o de clique do botão. Quando a gente clicar em cadastrar, a gente quer salvar nos bancos de dados as informações do usuário para ele se cadastrar de fato. Então, antes disso, a gente vai criar algumas variáveis. A gente vai criar a variável de ID, coluna, que vai ser a variável que vai receber um tipo 0, um número 0. A gente vai criar a variável de nome, e-mail e senha, que vai ser uma lista. Ó, vamos criar aqui e-mail. Vamos vir aqui em lista
a gente vai pegar o primeiro bloco, que é um bloco de criar lista vazia, beleza? E aí, pra gente não ficar criando várias variáveis, eu clico com o botão direito e duplico. Aí eu vou renomear para senha o nome dessa variável e vamos ter também a variável do nome, né? Nome, beleza? Então, deixa eu jogar esse componente aqui no lixo. Basicamente é isso. Essas são as variáveis que você precisa criar. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Primeiro, a gente vai puxar os dados que a gente tem, né, aqui no Airtable. Então, para a gente fazer isso, deixa eu até dar um disable aqui para desabilitar esses blocos, para a gente puxar os dados. A gente vai vir aqui, ó, no componente do Airtable, vamos descer e vamos pegar o componente getColumn, que é para obter uma coluna. Tá? Eu vou pegar aqui, vou passar o mouse nessa variável de id coluna, que é para mim saber qual coluna que eu estou puxando. Então pego o bloco 7 para acessar uma coluna, né? E aí qual coluna que eu quero acessar? É a coluna 1. Qual que é a coluna 1? A coluna nome. Então eu vou acessar essa coluna. Então eu duplico aqui esse bloco de 0, encaixo aqui e passo 1. Aqui eu acesso, puxo os dados da coluna nome. Então aqui ele pergunta qual que é o nome da coluna que eu quero obter. Então eu vou vir aqui em texto, pego o primeiro bloco, que é o bloco de texto vazio, e digito sobre ele o nome da minha coluna. Tem que estar igual, se não dá erro, tem que estar igual, tá? Coloquei nome minúsculo. Aí o máximo de linhas que o Airtable me fornece para me registrar dados é de 1.200 na versão gratuita. Então vou colocar o limite máximo, que é 1.200. Beleza, aqui eu já estou puxando uma coluna. E esse bloco ele gera um evento. Depois de eu puxar os dados dessa coluna, o que eu quero fazer com eles? Então eu vou vir aqui nos blocos do Airtable, vou pegar o getColumn, que é esse evento que gera esse evento aqui de getColumn. Depois de eu receber os dados dessa coluna, eu vou fazer verificações para me saber qual coluna que eu estou puxando os dados. Então vou vir aqui no Ctrl, pego o bloco de if, encaixo aqui e vou pegar o bloco de matemática de igualdade. Então eu vou verificar qual coluna que eu estou. Então eu passo o mouse aqui no id coluna, pego o get para me obter o valor de qual coluna eu estou. No caso é a 1, né? Então eu encaixo aqui no primeiro espaço e aí eu duplico esse 1 aqui para me verificar se a coluna atual é igual a 1. Se for igual a 1, a gente está puxando os dados da coluna de nome. Então se a gente está puxando os dados da coluna de nome, eu quero adicionar todos esses dados na nossa variável, que é uma lista, variável nome. Então eu pego essa variável, passo o mouse sobre ela e pego esse bloco aqui de 7. Esse bloco de 7 eu vou encaixar aqui embaixo. E aqui ele já me fornece, tá, os valores. Então eu pego aqui os valores dessa coluna, que é o get. Então eu estou recebendo aqui os valores da coluna de nome. Aí estou adicionando na minha lista de nome aqui. Depois disso, eu quero acessar outra coluna. Então eu duplico esse 7 aqui do id coluna e vou colocar logo abaixo. Eu quero acessar a coluna 2, que é a coluna de e-mail. Então eu tenho que puxar agora essa coluna. Então eu quero obter essa coluna, então eu duplico esse bloco. E aí eu vou colocar aqui embaixo. Depois disso eu vou colocar o nome da coluna que eu quero obter os dados, que é a coluna de e-mail. Então tem que estar correto aqui. Depois disso eu vou clicar aqui nessa engrenagem e vou usar mais uma verificação. Vou encaixar o else if aqui. Depois eu duplico aqui, encaixo aqui no outro else if e vou verificar se eu estou na coluna 2. Se eu estiver na coluna 2, vou duplicar essa variável aqui do nome. Ao invés de eu preencher os valores na coluna de nome, como eu estou acessando a coluna de e-mail, quero salvar esses dados do e-mail na minha variável de e-mail. Então eu clico aqui na setinha e venho aqui na minha variável de e-mail. Depois disso eu vou acessar minha outra coluna, que é a última coluna, que é a coluna 3. Então eu venho aqui na coluna 3 e aí eu quero obter os dados dessa coluna 3. Então eu vou passar aqui o nome da coluna, que é a senha. Depois disso, a gente usa o último else if aqui, né? Clica na engrenagem e arrasta outro else if. Então eu vou duplicar aqui novamente, vou encaixar aqui, vou duplicar a minha variável e vou mudar para senha aqui. Depois disso é apenas isso que a gente tem que fazer. Aqui a gente já obtém e armazena os valores nas nossas variáveis, beleza? Então agora a gente vai para a lógica de cadastrar o usuário. Então pessoal, a gente vai criar a lógica aí, né, para a pessoa ela criar o cadastro. Então, a gente vai usar uma verificação novamente, tá? Aqui no bloco de evento de clique, né, do botão. Então a gente vai verificar o que? Se realmente a pessoa ela digitou o e-mail, a senha e o nome, para ela simplesmente não criar um cadastro vazio, tá? Então para evitar esse erro, né, então a gente vai verificar isso. Então como que a gente faz isso? Eu vou duplicar primeiro aqui, colocar 3 ifs aqui, um embaixo do outro, tá? Então basicamente eu vou pegar aqui o bloco de lógica, o note, vou encaixar e em texto vou pegar um bloco de exempt. Vou duplicar esses dois blocos, vou encaixar aqui no if. E aí eu quero verificar se não está vazio, né, alguma coisa. O que eu quero verificar primeiro? A caixa de texto, né, que a pessoa vai digitar o nome. Então eu vou clicar aqui no input do nome, né, que é a caixa de texto, e vou pegar o bloco de
de texto, né, que é esse verde claro, que aqui ele obtém o que tem dentro, né, dessa caixa de texto, qual que é o valor. Vou duplicar essa caixa de texto, né, esse bloco de caixa de texto, que é do texto, e vou clicar aqui na setinha e vou verificar se não está vazio a caixa de texto do e-mail, se ele realmente digitou alguma coisa, o usuário. Eu vou duplicar novamente e vou verificar aqui o bloco de senha, né, para verificar se ele digitou ou não a senha. E se nada disso estiver vazio, se ele realmente digitou alguma coisa, a gente vai salvar esses dados. Então, basicamente, eu vou vir aqui embaixo no meu componente de banco de dados e vou criar um registro, né? Então, eu vou vir aqui e vou usar esse bloco Create Row. Eu quero criar uma linha de registro. Aí que ele me pergunta quais colunas que você quer criar essas linhas e quais os valores, de onde que vai vir esses valores. Então, as colunas a gente vai pegar aqui em lista um bloco chamado Make a List, tá? Que a gente vai criar uma lista. Vamos clicar aqui na engrenagem e adicionar mais um item, né, mais um espaço, que a gente precisa adicionar um nome, o e-mail e a senha. Então, aqui eu vou pegar um bloco de texto vazio, vou vir aqui, vou encaixar e vou digitar qual que é a primeira coluna que eu quero salvar os dados. É a de nome, né? E a segunda? A segunda é de e-mail. Qual que é a terceira? A segunda é de e-mail e a terceira é de senha. Tá, então a gente vai povoar, vamos salvar nessas 3 colunas. E aí ele me pergunta aqui quais são os valores. Então a gente vai duplicar esse make a list, vamos encaixar aqui embaixo. E ao invés de ser esses blocos de texto, a gente vai arrastar aqui para a lixeira e vamos pegar aqui o valor que está recebendo em cada caixa de texto. Primeiro a gente vai salvar o nome, segundo a gente vai salvar o e-mail e terceiro a gente vai salvar a senha. Então aqui a gente já salva, né, o registro. A gente já salva o cadastro do usuário no banco de dados. Só que esse bloco de criar linha, ele gera um outro bloco de evento. A gente tem que verificar se foi sucesso ou não essa operação de salvar os dados, né, do usuário. Então, a gente vai pegar aqui, ó, row created, tá? Que é quando a linha for criada, a gente vai verificar se deu tudo certo. Então, a gente vai clicar aqui em Ctrl, vamos pegar o if novamente e vamos pegar aqui em bloco matemático o bloco de igualdade. Depois disso a gente pega o response code, que é o status, né? Se deu certo ou não o status de salvar esses dados. Então a gente vai verificar se o status é igual a 200. Por que igual a 200? Porque quando é igual a 200 quer dizer que deu tudo certo. Conseguiu salvar os dados sem problemas no banco de dados. Então se for igual a 200, se deu tudo certo, a gente vai limpar as caixas de texto, né? Para ele não ter que digitar novamente caso ele queira criar um novo cadastro. Então a gente vai pegar aqui em procedimentos, vamos criar um procedimento para limpar as caixas de texto. Limpar, vou clicar aqui e renomear o nome, né? Limpar caixas de textos. E aí, para limpar as caixas de texto após criar o cadastro, a gente vai clicar aqui, ó, no componente de caixa de texto, tá? E vamos pegar um bloco chamado setText. Então, a gente vai pegar aqui esse bloco, vamos encaixar aqui dentro do nosso procedimento, da nossa função, e vamos vir aqui em texto, vamos encaixar um bloco de texto vazio para a gente limpar essa caixa de texto, para o usuário não ter que ficar apagando, né? Uma facilidade. Então eu vou duplicar esse bloco e vou mudar aqui para o meu bloco de e-mail, né? Que é a minha caixa de texto de e-mail. Vou limpar ela também. Depois vou limpar a caixa de texto de senha. Então, para a gente chamar esse procedimento após o usuário criar o cadastro, que é aqui nesse bloco, a gente vem aqui em procedimento e aqui a gente chama esse procedimento, tá? Então, para a gente ficar até melhor, eu vou usar aqui um snake bar, tá? Para notificar que foi registrado com sucesso, né? Então é uma notificação que a gente vai utilizar. A gente vai dizer o seguinte: olha, o seu cadastro ele foi criado com sucesso, né? Para o usuário saber que foi criado. Vai usar esse bloco aqui e a gente vai duplicar nesse bloco de texto, né? E vamos colocar aqui na mensagem que a gente vai exibir de notificação para o usuário. Eu vou digitar aqui, ó, cadastro criado com sucesso, tá? Para o usuário saber que foi criado, né? Então, beleza. Agora vamos testar para ver se está funcionando. Então, pessoal, vamos fazer o teste aqui. Vou digitar meu nome, que é Fábio. Vou digitar um e-mail, tá? Para teste. fabio@email.com. Vou digitar uma senha. Vou clicar aqui e criar conta. Aqui ele apaga e diz que o cadastro foi criado com sucesso. Então, vamos ver se realmente foi salvo no banco de dados. Aqui, ó, foi salvo no banco de dados, tá? Em tempo real. Então tá funcionando e depois ele já paga pra gente, né, o que foi digitado, beleza? Então essa foi a aula de hoje aí, o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.